Tô. Então hoje nós vamos falar de distúrbio. Gente, tem alguém com o microfone aí, ó. Vitória, Vitória, diga aí. Tô. Então hoje nós vamos falar sobre distúrbio da tireoide. Como eu falei, é uma glândula que produz hormônios que são essenciais para o nosso metabolismo e quando elas funcionam de mais ou de menos, dão série de problemas. Então a tireoide, onde que ela fica, gente? Aqui está a cartilagem tireoide, ela fica logo abaixo da cartilagem tireoide. Esse aqui, esse ponto anatômico, tem um nome bem popular, bem famoso, é o famoso gogó. Então, resumindo, a tireoide fica na região anterior do pescoço, debaixo do gogó, logo abaixo da cartilagem tireoide. É o famoso pomo de Adão, né? Esse slide não ficou muito bom, não, mas a tireoide, o regimento dela, o funcionamento dela, é determinado por uns hormônios produzidos no sistema nervoso central, principalmente pela hipófise, pela região anterior da hipófise. E quem rege o funcionamento da hipófise para mandar o funcionamento para tireoide é o hipotálamo. Então, a gente vai ver como é que funciona direitinho, mas já passando, as principais funções da tireoide é aumentar o metabolismo, ela participa do aumento da hematopoese, que é a formação das células sanguíneas, do peristaltismo, ou seja, o nosso intestino, o peristaltismo dele, os hormônios tireoidianos estão diretamente relacionados. Se você precisar de gastar energia consumindo lipídio, os hormônios tireoidianos participam ativamente da lipólise. O crescimento, o nosso GH está diretamente relacionado com os hormônios tireoidianos. Tanto que paciente hipotireoidismo, se não tratar na infância e se não tratar, tem sérios problemas de retardo de crescimento. Desenvolvimento de estímulo para glicogenose, gliconeogênese, né? Tanto se precisar de fazer reserva ou para consumir os hormônios tireoidianos atuam, e no desenvolvimento do sistema nervoso central. Os hormônios tireoidianos estão relacionados com a maturação do sistema nervoso central e se você não tiver uma tireoide que funciona direito, principalmente uma tireoide que funciona para menos, uma das consequências é o retardo mental. Tá? Então, esse slide é para mostrar para você que a tireoide está relacionada no organismo como um todo. O metabolismo de todos os órgãos, de forma direta ou indireta, estão relacionados com a atuação dos hormônios tireoidianos. E quem são esses principais hormônios tireoidianos? Esses daí, o famoso T3 e o T4, né, que são produzidos pela tireoide, o nome deles está aí, é a tiroxina, né, que é o T4, e o triiodotironina, que é o T3. Então, eles regulam a síntese de proteína na célula, essencial para o crescimento e desenvolvimento dos músculos, da massa óssea, regula a geração de calor por meio da sua ação no metabolismo, consumo de O2. Ele reforça a ação das catecolaminas, quando eu falei lá de aumentar o peristaltismo, pela ação das catecolaminas, o hormônio T3 e T4, eles potencializam os efeitos dela, mas eles também diretamente eles têm efeito. Além de potencializar os efeitos das catecolaminas, eles agem diretamente no intestino, aumentando o nosso peristaltismo. Além disso, gente, os hormônios tireoidianos, T3 e T4, eles atuam também nas células cardíacas, fazendo o mesmo papel das catecolaminas, acelerando a frequência cardíaca, aumentando a força de contratilidade do coração. Então, quando você vai jogar um futebol, quando você vai jogar academia, quando a Carol vai dançar o balé dela, ela precisa de mais energia, então a tireoide aumenta a produção de catecolaminas para aumentar o metabolismo, aumentar a geração de energia e também aumentar tanto a frequência cardíaca quanto a força de contratilidade para mais sangue poder circular pelo coração. Só que a gente só tem esses hormônios, o T3, que é triiodotironina, e a tiroxina, que é o T4, se a hipófise estimular ela. E quem estimula a hipófise é o famoso, o hormônio que estimula a tireoide, que é produzido na hipófise, é o famoso TSH. O TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, ele é produzido na hipófise anterior e ele atua e ele vai lá e age na tireoide, estimulando a produção desses hormônios.
Quando eu falei que tudo é regido pelo hipotálamo, porque quem estimula a hipófise produzir o TSH é o hipotálamo com o TRH. Então, o TRH estimula a hipófise a produzir o TSH, que vai estimular a tireoide a produzir o T3 e o T4. E o que acontece? Quando você há um aumento da produção de T3 e T4, há um feedback negativo para a hipófise, falando assim, hipófise, eu não preciso mais de TSH por enquanto. O tanto que eu produzi de T3 e T4 aqui está legal, eu não preciso de mais. Aí a hipófise começa a diminuir o TSH e avisa para o hipotálamo, hipotálamo, tá legal aqui, viu? Por enquanto, não está precisando mais. Se esse hormônio aqui cai, por exemplo, se o nível dele está caindo no sangue ou o organismo está demandando mais, aí o hipotálamo na hora reconhece, você, hipófise, está vendo lá que está faltando T3 e T4? Aumenta a produção de TSH. Aí, imediatamente, a hipófise aumenta a produção de TSH, que vai aumentar, que vai chegar na hipófise e falar com a hipófise, toma mais T3 e T4 do jeito que você está pedindo. Ó, que chega no nível adequado, o nível de T3 e T4 volta a inibir esse processo de novo. É assim que funciona no indivíduo normal. Fechou, turma? Deu para entender? Sim ou não? Sim. Então, gente, se a tireoide... Então, hoje nós vamos estudar esse circuito aqui não funcionando direito. Funcionando para mais, como eu falei, o hipertireoidismo, ou funcionando para menos. Nós vamos entender aonde que pode ocorrer esses defeitos e como é que eu descubro para saber se deu defeito ou não e aonde que está o defeito. Todo mundo entendeu o objetivo da aula de hoje? Sim. Então, bora lá. Gente, o hipertireoidismo, então, que é o aumento exagerado da produção do T3 e T4, ou seja, está produzindo hormônio para mais, ele causa alguns danos no organismo. Alguns, por exemplo, aumenta demais o consumo de O2 e a produção de calor, aumenta o catabolismo das proteínas, ou seja, o metabolismo está tão acelerado que vai começar, acaba a glicose, acaba lipídio, vai começar a usar a proteína, mas mesmo o organismo não precisando, porque ele está acelerado sem controle, está para mais. Então, eu vou usar tudo para mais. Então, o coração vai acelerar, a frequência cardíaca vai aumentar, vai ter uma coisa que chama Opa, tá difícil, hein? Professor, Oi. só um minutinho. É porque na hora que o senhor começou a falar de hipertiroidismo, começou a cortar. Então, o senhor pode repetir, por favor? Posso. Então, vamos lá. Eu falei que o hipertireoidismo é quando a glândula está funcionando para mais, muito mais do que deveria funcionar. Estão me ouvindo? Estão ouvindo bem agora? Tá beleza. E aí, gente, esse aumento para mais vai acarretar uma série de fatores, como o aumento do consumo de O2, aumento do catabolismo das proteínas, aumento do débito cardíaco, da frequência cardíaca, hiperexcitabilidade neuronal. Como que vai traduzir essa hiperexcitabilidade neuronal? O paciente vai ficar ansioso, o paciente pode ter crise de psicose, o paciente pode ficar com insônia, o sistema nervoso dele vai estar hiperexcitado. No contrário, nós temos uma baixa desse funcionamento, ou seja, a tireoide está funcionando para menos, ou aquele circuito, talvez nem, não vamos falar tireoide não, vamos falar aquele circuito, porque aquele circuito é interdependente. Se eu tiver um problema de qualquer um deles, tudo vai ser afetado, porque eles são totalmente interligados. Então, se algum motivo aquele circuito fez a tireoide funcionar para menos, eu vou ter uma diminuição da taxa metabólica, diminuição da síntese proteica, e isso pode acumular cabelos, unhas, estão tudo feito de proteína, então o paciente tem queda de cabelo, fraqueza da unha, bradicardia, se por um lado o funcionamento causa TAC, por outro, a falta causa brad, o retardamento do crescimento, alterações do sistema nervoso. Então, vocês vão ver que um é um antagônico do outro, exatamente, porque se o excesso funciona para mais, a diminuição, aquilo que o hormônio ia fazer, eu vou ter de menos. Então, gente, o que é o hipertireoidismo? Paciente com hipotiroidismo?
Paciente com hipotiroidismo tem também pressão mais baixa? Nós vamos chegar lá, mas está correto o raciocínio. Vamos lá. Então, vou começar falando, apesar do colega ter perguntado do hiper, eu vou começar falando do hiper. Então, o hipertiroidismo, então até agora nós vimos, tireoide funciona assim. Eu posso ter a tireoide funcionando para menos, ou eu posso ter a tireoide funcionando para mais, por problemas naquele circuito, hipotálamo, hipófise e tireoide. Então, como é que acontece se ela está funcionando para mais, que é o hipertiroidismo? Por definição, turma, o hipertiroidismo é um distúrbio endócrino que ocasiona uma hiperfunção da glândula tireoide, aumentando a produção e secreção dos hormônios T3 e T4. Até aqui, nenhuma novidade. Isso acontece, por exemplo, por alguns motivos. A principal causa, anotem aí. Inclusive, tema de prova de residência e uma coisa importante para a vida de vocês. Dinheiro. O Sábio falou que talvez saiba gravar a aula, mas aí teria que interromper a aula 1 minuto. Uai, turma, se for 1 minuto mesmo, dá para interromper mais que isso, não. Professor, abaixa o seu mouse e vai lá onde está fazendo a transmissão, lá no Meets, aí no canto direito, onde vai ter 3 pontinhos, você vai clicar lá e lá em cima vai estar aparecendo assim, gravar a aula. Só que só quem é o moderador aqui pode fazer isso. Pois é, isso eu fiz, mas hoje esses 3 pontinhos não está aparecendo essa opção, eu não sei porquê. Eu fiz exatamente isso. Mas a hora que você, nem quando passa o mouse lá embaixo, ele não vai aparecer, não? Ele não está aparecendo, não? Deixa eu ver. Peguei que sair da apresentação. Aí, ó. Opa. Aqui, tá vendo? Vocês estão me vendo aí na tela? Tô. Ó, Mas o seu não tá... Os 3 pontinhos. Ó, apertei os 3 pontinhos. Apertei os 3 pontinhos. Aqui, ó. Não, sempre aparece aqui na parte de cima. Iniciar a gravação. Tá vendo? Eu não tenho essa opção mais, não sei porquê. Em configurações, não? Não, eu já tentei. A configurações é de câmera e som. Mesmo. Fica em cima do layout Fica mesmo. aqui, ó. Não, não tem essa alteração do layout. Entendeu? Tá, então segue o baile. Pega o baile. Foi mal. Segue o baile. Tranquilo. Valeu a tentativa. Enquanto isso, a gente vai se divertindo com alguns. Então, voltou a aula, voltou. Nas ruas de Santa Catarina, né? No Paraná, aí, na verdade. Olha lá, ele é a bunda dele lá. Vamos lá, gente. Então voltou a ver a tela? Voltando. Sua tela voltou. Então, bora lá. Então, por definição, o hipertiroidismo é isso. Então, gente, anotem aí. A principal causa de hipertiroidismo é uma chamada doença de Graves. Vou repetir. A principal causa do hipertiroidismo é a chamada doença de Graves. Como é que escreve Graves? Graves. G-R-A-V-E-S. Escreve Graves. O que acontece na doença de Graves? Um anticorpo é uma doença autoimune. Como toda doença autoimune, é um anticorpo produzido no organismo que ataca algum órgão do organismo. Esse anticorpo vem aqui na tireoide, independente do TSH, ele consegue se ligar ao receptor do TSH e estimula a tireoide a produzir T3 e T4. Então, é o anticorpo que estimula a tireoide a produzir T3 e T4. Esse anticorpo, que é produzido na doença de Graves,
ele consegue se ligar ao receptor do TSH e produzir. Como ele não... E aí o que acontece? Como numa pessoa normal, o T3 e T4 ele aumenta, ele vai lá e inibe o TSH, não é isso? Sim ou não? Sim. Como ele vai estar aumentando, ele vai lá e vai inibir o TSH, ele vai acontecer a mesma coisa, vai inibir o TSH. Só que a produção dele agora não está mais dependente do TSH, está dependente desse anticorpo da doença autoimune. Então, mesmo, o que vai acontecer? O T3 e o T4 vai só cada vez mais aumentando e o TSH vai estar alto ou diminuído? Ou vai estar alto ou baixo? Baixo. Vai estar baixo, porque ele vai estar aumentando, vai só estar cada vez mais inibindo o TSH, mas a produção já não depende do TSH, está dependente desse alto anticorpo. Gente, isso é fundamental. Eu não posso dar um passo a mais se alguém ficou sem entender isso. Pois é, Lineu, repete para mim, por favor. Eu dei uma picada aqui, eu fiquei meio embolado no raciocínio. Turma, a principal causa do hipertireoidismo é a doença de Graves. A doença de Graves, o que acontece? É uma doença autoimune. Como toda doença autoimune, um anticorpo é produzido pelo seu próprio organismo, ninguém sabe muito bem por que isso ocorre, e ele vai lá e afeta um determinado órgão seu. Por exemplo, diabetes é uma doença autoimune que o alto anticorpo vai lá e destrói o pâncreas, a diabetes tipo 1. E aqui, a tireoide, na doença de Graves, esse alto anticorpo vai aqui, vai se ligar ao receptor TSH e, independentemente do TSH, vai estimular a produção do T3 e o T4. Só que, no indivíduo normal, o T3 e o T4 ele não é produzido de forma exagerada, porque quando ele aumenta muito, ele vem cá e faz feedback negativo para a hipófise, inibe o TSH e para de ser produzido. Só que aqui eu não tenho esse feedback negativo. Por quê? A produção agora está independente do TSH. Tá? A produção agora está dependente desse alto anticorpo. Mas mesmo assim, o que acontece? Vai cada vez mais tendo aumento de T3 e T4, mas ele vem aqui, faz feedback negativo e diminui o TSH. Mas mesmo com TSH baixo, eu tenho uma produção aumentada de T3 e T4 por causa do anticorpo que está sempre aqui estimulando. Os hormônios não fazem feedback negativo com esse hormônio. Então, gente, no hipertireoidismo, o que eu tenho? No hipertireoidismo que é causado pelo problema na tireoide, que a gente chama de hipertireoidismo primário, eu tenho uma grande produção de T3 e T4 e uma baixa produção de TSH. Entenderam isso? Sim ou não? Sim. Sim. Bora lá. Lineu. Oi. É Giovana. Eu não entendi, porque você falou que vai se ligar no receptor de TSH e vai inibir ele. Não, mas o anticorpo vai se ligar ao hormônio no receptor do TSH da tireoide para produzir o T3 e o T4. Entendeu? Não. É o seguinte, normalmente, o que o TSH faz? Ele se liga ao receptor aqui na tireoide e produz o T3 e o T4, certo? Uhum. Nessa doença autoimune, quem vai se ligar nesse receptor do TSH para produzir o hormônio T3 e T4 é o anticorpo da doença. Agora não é o TSH, entendeu? Entendi. E aí, por isso que eu vou ter uma produção desenfreada do T3 e T4. Porque agora eu não vou ter, dependendo totalmente desse alto anticorpo. E o que acontece? Continua ainda tendo feedback negativo, porque o T3 e o T4 vai aumentando e vai lá e inibe o TSH. Entenderam isso? Entendi. Beleza. A gente dá o nome disso de hipertireoidismo primário. Por que é primário? Porque o problema está na tireoide aí. Turma, 2 a 3% das mulheres que são acometidas é muito mais comum em mulher que em homem. Geralmente a idade que acomete as mulheres é de 20 a 40 anos. A principal causa aí é o que eu falei para vocês, a doença de Graves, que é uma doença autoimune. Além disso, tem outras causas. Por exemplo, adenoma tóxico é quando você tem um nódulo na tireoide, cresce um nódulo na tireoide e esse nódulo é funcionante. Ele do nada começa a disparar T3 e T4. Consumo excessivo de iodo. Por que consumo excessivo de iodo, gente?
Porque o iodo, que é a matéria-prima para produzir o T3 e T4. Esses hormônios é tetraiodotironina, que é o T4, que tem 4 moléculas de iodo, e o triiodotironina, que é o T3, que tem 3 moléculas de iodo. Então, a matéria-prima base para funcionar esse hormônio é iodo. Se eu dou muito iodo, às vezes a tireoide para funcionar para mais. Os sintomas, como eu falei, o paciente perde muito peso. Por que ele perde muito peso, Fabiano? Porque o metabolismo está muito aumentado. O metabolismo está aceleradíssimo. Você pode comer um sanduíche que ele vai fazer metabolismo para 3. Então, ele gasta muito mais energia do que você está consumindo. Então, o paciente emagrece. Pessoal, então, ter hipertiroidismo é bom. Não, não é bom. Não é bom. Lineu, deixa eu te fazer uma pergunta. Fazendo um link com a última aula, esse paciente ele tem mais chance de desenvolver insuficiência renal aguda? Cara, não necessariamente. Assim, ele não necessariamente. Com a rabdomiólise? Tem uma coisa que chama crise tireotóxica, que vocês vão ver, que aí que é uma bomba de T4 e T3 que é liberada desenfreadamente, pode ter um excesso, pode ter rabdomiólise, sim. E pela rabdomiólise pode ter insuficiência renal, sim. Isso pode acontecer. Tireotoxicose é uma intoxicação exageradíssima de T3 e T4. É muito mais do que o hipertireoidismo normal. É uma bomba de hormônio que é lançada na corrente sanguínea. E aí, isso pode trazer rabdomiólise. E isso pode, sim, causar insuficiência renal. Beleza? Beleza, valeu. Lineu, posso fazer uma pergunta? É duas, né? Que você já fez uma. Aqui, é porque, para mim, faz sentido, eu sei que você ainda vai falar, mas para mim faz sentido ele ter insônia porque ele tem muito metabolismo, mas para mim faz mais sentido ainda ele ter muita sonolência porque ele gasta muita energia. Não, mas além de a grande questão da insônia a insônia é por causa do seguinte, os neurônios, o T3 e o T4, ele atua no sistema nervoso central, aumentando a excitabilidade dos neurônios. Então, aqueles mediadores inflamatórios que te deixam alerta, que te deixam agitado, há uma produção deles, por exemplo, glutamato, dopamina. Então, há uma produção de serotonina, há uma produção exagerada desses neurotransmissores. Por isso que você fica com insônia e você fica inquieto. Ah, entendi. Não tem relação com cansaço, né? Não, tem relação com o excesso disso. É porque é o seguinte, esse hormônio atua diretamente no neurônio. Eu até coloquei lá uma hiperexcitabilidade neuronal. Ele atua diretamente no neurônio, aumentando a produção desses neurotransmissores que te deixam com insônia e inquietos. Joia, obrigada. Então, o paciente tem uma coisa, gente, que é muito comum da doença de Graves, é uma coisa que se chama exoftalmia. Você sabe o que é exoftalmia? Ô, Lineu. Oi. Só uma dúvida, porque eu fico com ela. Quando você fala que tem excesso de iodo, é onde que ocorre o fenômeno Job-Boseidon? É um pouco disso, mas esse Job-Boseidon, quem causa ele é um pouquinho, é isso, mas principalmente alguns remédios, como por exemplo a miodarona. Mas é um pouco disso sim, está bem relacionado com isso. Entendi, obrigada. Você sabe o que é exoftalmia, gente? É a pessoa com os olhos esbugalhados? Isso, aqueles olhão para fora, tá? Palpitações, que tem tudo a ver com taquicardia, insônia. Vocês acham que um paciente com hipertiroidismo vai ter intestino preso ou solto? Solto. Você acha que um paciente com hipertiroidismo, ele vai ser calminho ou vai ser agitado e nervoso? Agitado, nervoso. Agitado. Gente, tem muito paciente que chega para mim encaminhado pelo psiquiatra para investigar causas secundárias de crise psicótica. O paciente começa até a alucinar. Aí eu vou dosar o hormônio dele e tem a hipertiroidismo. Aí trata o hipertiroidismo e volta ao normal. Preso ou solto, galera? Preso aí pro tiroidismo, Fabiano. Aí, pô. É porque quem estimula o intestino, isso, o T3 e o T4, ele é estimulante do intestino. Ah, tá. Entendi. Na hora que eu fiz uma associação com a adrenalina aqui, o cara agitado, tá bom.
Mas a agitação dele não é pela adrenalina, é pelo T3 e T4, Fabiano. Tá, beleza. Que tem um efeito similar à adrenalina em alguns receptores, mas nem todos. Tá? Entendi, beleza. Então, assim, não faça esse link. A adrenalina faz isso e o T3 e o T4 faz isso, não. Muitas vezes vai bater, mas nem sempre. Tá bom? Tá bom. Fator de risco. Idoso, gravidez, história familiar, consumo excessivo de iodo, tabagismo. Tá? E o que é o hipertireoidismo subclínico? Gente, o hipertireoidismo subclínico é quando eu tenho um T4 normal e um TSH aumentado. O que acontece aqui? Vamos voltar lá naquele... Aqui, gente, eu não tenho aquela doença autoimune. Tá? Desculpa. Perdão, viu, gente? É o T3 e o T4 um pouco aumentado com TSH normal. O que é isso? Porque no hipertireoidismo clínico, vocês já viram que é o T3 e o T4 com TSH baixo, não é isso? Sim ou não? Sim. No hipertireoidismo subclínico, gente, o T3 e o T4 está um pouco aumentado, mas ele não está aumentado o suficiente para ainda fazer feedback negativo com a hipófise. Então, o que eu tenho no subclínico? O T3 e o T4 um pouco aumentado com o TSH ainda normal. Por que o TSH ainda está normal? Porque o T3 e o T4 não está aumentado de forma o suficiente para chegar no nível de fazer feedback negativo. E por que é subclínico? Porque esse pouco aumento, às vezes, nem traduz em sintoma clínico. Às vezes o paciente ele é assintomático. Por isso que a gente chama de subclínico. É só no laboratório que você vai ver, nossa, esse paciente já está com o T4 um pouquinho aumentado e o TSH ainda está normal. Isso é um fator de risco que pode ser que um dia ele vire um hipertireoidismo de verdadeiro, mas ele ainda é chamado de hipotireoidismo subclínico. Deu para entender isso? Lineu, então subclínica costuma ser um achado? Isso, a maioria das vezes, Fabiano, porque o paciente ele é assintomático. Aí não trata então não, né? Aí, boa pergunta. Aí vocês vão aprender, eu não vou entrar em muito detalhe, a gente tem o hipotireoidismo subclínico e o hipertireoidismo subclínico. A estrondosa maioria você não vai tratar. Só que tem alguns pacientes que os estudos viram que o risco dele virar hipotireoidismo é tão grande em curto prazo, ou que esse pouco aumento de hormônio, apesar dele não fazer sintoma para o paciente, ele já causa dano cardíaco, porque tem alguns pacientes que a gente já inicia o tratamento precoce. Vou só dar 2 exemplos para vocês. Coronariopata grave, porque o coronariopata grave, gente, o pequeno consumo de O2 que eu tenho a mais no miocárdio, por mais que ele não traga sintoma clínico, ele já traz dano para o indivíduo, mesmo o indivíduo sem sentir nada. Entenderam isso? Sim ou não, gente? Sim. Sim. Então, quem me perguntou se trata ou se não trata foi quem? Eu, Ana Clara. Oi, quem falou, Lineu? Aí? É o Jonathan. Então, por exemplo, assim, você pode relacionar, se o paciente ele tem fator de risco, aí você tenta começar esse tratamento? Perfeito, Jonathan. Alguns fatores de risco, que eu não vou entrar em muito detalhe, porque aí vira mais a parte de tratamento, mas para vocês entenderem, existem alguns fatores de risco que fazem com que o paciente, mesmo com hormônio um pouco a mais e sem trazer sintoma para ele, possa trazer danos para ele. Então, aí eu já começo o tratamento precoce. Por exemplo, coronariopata, gestante, na fase de gestação. Gestante até eu não me lembro, mas eu acho que sim. Então, essa turminha aqui, eu, às vezes, inicio o tratamento precoce. Porque, Fabiano, o hipertireoidismo subclínico, o T3 e o T4 não está tão aumentado para causar feedback negativo, não. Tanto que o TSH está normal. Só que, em alguns pacientes de muito risco, eu já começo o tratamento nessa fase, entendeu? Mas é a minoria dos pacientes. A estrondosa maioria vai ser um achado, como alguém falou aí. Entendi. Então, vamos lá. Ô, Lineu, então, assim, por exemplo, eu tenho um paciente que está ali 60 anos e tal, começa com a queixa que eu suspeito seja cardíaca, eu posso pedir um T3, T4 para ver se tem alguma alteração e
e começar um tratamento, ou isso aí é um achado aleatório mesmo que aparece? Repete a pergunta, cortou. Estou tratando, chegou um paciente para mim, tu veio fazer um check-up, cara sedentário, 65 anos, tem algumas indicações de alguma suspeita cardíaca, hereditariedade, ararará. Aí eu peço um T3, T4 para fazer um check-up geral para já avaliar essa questão subclínica e penso no tratamento ou não? Ou Não. geralmente o T3, T4 é um achado... Boa pergunta. Não, a gente não tem nenhum trabalho mostrou que rastrear hipotireoidismo subclínico tem benefício, a não ser naquelas populações que, se eu achar, eu posso tratar. Coronariopata, gestante. Por isso que gestante, independentemente de sentir, eu acho que tem gente que é mãe aqui e sabe que na gestação, independentemente do que a pessoa está sentindo, tem que fazer TSH e T4. Porque se for na população que vale a pena achar para tratar, sim, se não, não. Entendi. Então, ou seja, na imensa maioria eu não vou pedir. E só uma coisa, gente, que eu vou falar agora nesse slide, toda vez que eu vou investigar um hipotireoidismo, eu não peço só o T3 e o T4. Eu peço o TSH e o T3 e o T4. Entenderam? Eu tenho que entender, eu sempre peço TSH. Tá bom? Tá. E outra coisa, gente, anotem uma coisa que eu vou falar para vocês. A gente raramente dosa T3. A gente só dosa o T4. Por quê? Porque o T4 é o mais fácil de ser dosado, primeiro. Os dois fazem a mesma função. Na maioria das vezes, se um está aumentado, o outro vai estar aumentado também. Então, nem precisa de... Vocês estão numa fase que nem precisa saber. São poucas as situações que a gente dosa o T3. Pouquíssimo. Então, a gente usa como reflexo do funcionamento da tireoide o T4, não o T3, porque ele é mais fácil de dosar e ele consegue refletir melhor, ele tem uma meia-vida até maior do que o T3. Então, com certeza, se o T3 aumentar, o T4 vai estar também. Então, assim, a gente não dosa T3, a gente só dosa T4. Então, para funcionamento de tireoide, a gente vai dosar o TSH e o T4. Mas por uma questão, não precisa se ater, não, que aí uns estudos que mostram que aconteceu. Antigamente se dosava todo mundo, TSH, T3 e T4. Só que o T3 é um pouco mais difícil de dosar. Por um mecanismo laboratorial que eu nem sei a fundo para poder esclarecer melhor para vocês. Mas os estudos viram que a dosagem do T3 não estava acrescentando em nada o resultado que o T4 já dava. Assim, pô, galera, é muito mais difícil de dosar, é mais caro e não acrescenta em nada, vamos parar de dosar isso aqui, vamos dosar só o T4, vamos deixar o T3 só para algumas situações específicas que eu vou citar mais no final da aula. Então, a gente, hoje, para avaliar a tireoide, a gente dosa TSH e T4. Entenderam isso? Porque eles viram que o T3 não estava mudando em nada o que o T4 já acrescentava. Entendeu? Sim ou não? Sim. Beleza. E aí, só para vocês saberem, quando a gente dosa TSH e T4 livre. O que é o T4 livre? É o T4 presente na corrente sanguínea. Tá? Então, quando vocês querem fazer o diagnóstico de hipotireoidismo ou de hipertireoidismo, vocês sempre vão dosar TSH e T4 livre. Fechou? Ô, Lineu, aqui, uma dúvida. Tipo assim, o paciente aqueles indivíduos que têm gigantismo, eu posso relacionar com esse hipertiroidismo ou não tem nada a ver? Você tem sempre que dosar, que é um diagnóstico diferencial, mas o gigantismo é que geralmente o paciente tem um tumor produtor de GH, que é o hormônio de crescimento. Mas todo gigantismo faz TSH e T4 para ver se não tem um componente de tireoide envolvido. Respondido? Lineu, é T3 ou é T4 que vai dosar? T4. Porque você tinha falado que o T4... Ah, tá. É T4 livre? Isso. O nome dele chama T4 livre. A gente simplesmente fala T4. Tá bom? Não se dosa T3.
essa é a regrinha da aula de hoje até agora, não acidose T3. Eu consigo ver o funcionamento bem da tireoide com TSH e T4. Tá fechado? Ô, Lineu. Ô, gente, isso ficou sedimentado para todo mundo? Ô, Lineu. Eu Fala. só perdi um negócio aqui rapidão que travou minha internet. O subclínico TSH ele vai ficar normal e no hipertiroidismo vai ficar alto. Não. O hipertiroidismo, existe uma entidade que chama hipertiroidismo subclínico. O T4 está um pouquinho aumentado, junto com o T3, e o TSH, ele está normal, ou vocês vão ver em algum livro, ele está discretamente reduzido. Vocês até vão ver, ou o TSH normal, ou o TSH no limite inferior. Muito pouco reduzido. Por exemplo, o valor de referência dele é até 0,3, ele vai estar 0,28, 0,27. Às vezes ele pode estar discretamente reduzido. Tá? Uhum. Mas por que é subclínico? Porque o paciente não tem clínica. Ele não tem sintomas. Beleza, valeu. Turma. Lineu. Oi. No hipertireoidismo primário, você falou que a principal causa é a doença de Graves. Para esse hipertireoidismo subclínico, tem alguma principal causa ou é a mesma? Não, a principal causa não é a mesma. Não se sabe muito bem a causa, não. O que se tem é que muita gente fala que, às vezes, muitos hipertireoidismos subclínicos são ainda doença de Graves que está começando a se manifestar. Tá bom, então, entendi. Ou se não, é por algumas inflamações temporárias da tireoide, que a gente chama de tireoidites, que temporariamente ela aumenta o T3 e o T4, mas de forma muito gradativa. Ou geralmente é uma Graves que está começando a manifestar, ou é uma tireoidite que deu uma inflamaçãozinha na tireoide e já começou a liberar um hormônio um pouquinho a mais. Tá bom, então, obrigada. Vocês estão vendo eu passar a slide aí? Sim, né? Tá. Vou voltar aqui nessa figura, que essa figura é muito importante, porque existem outras formas de ter hipotireoidismo, de ter hipertireoidismo, não existe? Alguém consegue, olhando para esse circuito aí, me falar outras formas de ter hipertireoidismo, a não ser esse que eu citei, do Graves? Você pode ter Problema no TRH. um câncer na hipófise, no hipotálamo. Exatamente. Então, eu posso ter problema em nenhuma das glândulas. Ou seja, a hipófise começou a dar um problema e começou a secretar TSH de forma indefinida. Eu posso ter um problema no hipotálamo, que o hipotálamo começou a liberar TRH de forma definida. E aí, anota dois conceitozinhos aí. Pega a caneta e anota. Quando o problema é na hipófise, eu dou o nome disso de hipertireoidismo secundário. Quando o problema é na hipófise, eu dou o nome disso de hipertireoidismo secundário. Quando o problema é no hipotálamo, eu dou o nome disso de hipertireoidismo terciário. Quando o problema é no hipotálamo, eu dou o nome disso de hipertireoidismo terciário. E quando é na tireoide, eu já falei, é hipertireoidismo primário. Anotar esses conceitos? Notaram? Ô, Lineu, me fala um exemplo no problema no hipotálamo, eu perdi Vou aqui falar, agora. vou falar. Só antes disso, esse conceito ficou sedimentado? Joia. Tá, então vamos lá. Então, alguns tumores de hipófise podem causar isso, sabe? E alguns tumores de hipotálamo, geralmente é tumor. Quando o problema é central, geralmente é tumor. Não estou falando que é maligno, tem muitos tumores benignos que causam isso. Então, quando é central, geralmente é tumor que causa. E aí, eu desafio a turma a me falar como é que vai estar o TSH e o T4 num hipertireoidismo secundário. O TSH vai estar aumentado. Os dois vão estar aumentados, não? Os dois vão estar aumentados. Boa. E no terciário? No terciário também, não? Também. Então, como é que eu faço para diferenciar o secundário do terciário? Dosa
TRH. Show. Igual o TRH, porque o TRH no secundário vai estar como? Normal. Normal não. Aumentado. No secundário. O que? O TSH ou o TRH? Perguntei, no secundário, o TRH vai estar como? O TRH? No secundário. Ué, normal ou diminuído? Baixo. E no terciário? Aumentado. Fechou. Então, se eu tenho os dois aumentados... Por que ele vai estar baixo no secundário, Lineu? Porque o excesso de produção de TSH vai aumentar muito a produção de T3 e T4, que esse excesso de TSH ele faz feedback negativo aqui com o hipotálamo. Quando eu tenho muito TSH, eu falo que o hipotálamo pode parar de produzir, né? Então vai fazer feedback negativo aqui. Entendi. Mas falar então que tá normal não existe. Pode estar ligeiramente normal, mas estrondosa a maioria dá diminuída. Tá. Então, o que diferencia o secundário e o terciário é o secundário. Eu tenho nos dois. A gente chama o secundário e o terciário, a gente chama de hipotireoidismo central. Por quê? Porque o problema está no sistema nervoso central, não é na tireoide. Nos dois casos, eu tenho um aumento do TSH e um aumento do T3 e do T4. Só que o que vai diferenciar se é um problema nenhum ou no outro é o TRH. Se o problema está no hipotálamo, eu tenho um TRH muito alto. Se o problema está na hipófise, eu tenho um TRH baixo. Fechou? Ô, Lineu, e se eu tiver TSH baixo, é primário? TSH baixo? Porque eu vou ter aumento... Tá, entendi. É primário, porque eu tenho um aumento de T3 e T4 com TSH baixo. Agora que eu entendi essa pergunta. Isso mesmo. Então tá. E sempre, peraí, rapidinho, sempre que eu citar, eu cogitar um hipertireoidismo central, eu sempre tenho que fazer uma ressonância magnética do cérebro. Por quê? Para me saber que a principal causa é tumor. Para me tentar localizar se tem algum tumor no hipotálamo ou na hipófise. Alguém me chamou. Fui eu. Eu quem? Carol. Fala, Carol. Você pode repetir para mim aquela hora que você falou para diferenciar o secundário e o terciário, que aqui travou do TRH? Vamos lá, Carol. Então, eu vou até repetir o conceito. O hipertireoidismo secundário é aquele que o problema está na hipófise. E o terciário é aquele que o problema está no hipotálamo. E aí, quando eu tenho um hipertireoidismo secundário, independente, o secundário e o terciário, eu tenho um TSH alto e um T3 e um T4 alto. Só que se o problema é na hipófise, no hipertireoidismo secundário, o que acontece? Eu tenho um TSH muito alto e esse TSH inibe o TRH. Então, o que vai diferenciar o secundário do terciário é o TRH. No secundário, o excesso de produção do TSH inibe o TRH e dele baixo. Agora, já no terciário, o que eu tenho é um excesso de produção de TRH, que fica estimulando toda essa cascata. Então, no terciário, eu tenho um alto TRH e no secundário, eu tenho um baixo TRH. E nos dois, eu tenho um alto TSH. Foi ou não? Foi, obrigada. Lineu, quando te perguntaram por que era baixo e não normal, o que você falou? Pode ser os dois, mas geralmente é baixo. E outra coisa, no caso, quando for tumor, aí, mesmo sendo benigno, vai ter que tirar, né? Porque a medicação não vai resolver. Tem alguns tumores de tireoide, a maioria é cirúrgica. Estrondose, na maioria, tem que remover. Estrondose. Tá, mais de 99, 95%. É cirúrgico. Enquanto um é só remédio, o outro é cirúrgico. Tá, beleza. Quando é primário é remédio, né? Quando é secundário e terciário é cirúrgico. Joia. Turma, podemos passar por hipotireoidismo? Sim ou não? Sim. Professor, eu tenho uma dúvida. Fala, quem tem dúvida. O TRH, eu vou pedir ele junto com o TSH e o Não. T4? Nunca. Você só vai pedir TRH para tentar diferenciar a secundária de terciário. Senão você nunca pede. Até porque é caríssimo dosar. Tá, entendi, obrigado.
Lineu, no primário, então você vai ter T3 e T4 alto e o TSH vai estar baixo? Quem falou isso? A Clara. Quem? Clara. Exatamente, isso mesmo, certinho. Tá bom. Ô, Lineu. Oi, Jonathan, né? Então, eu só doso o TRH depois que eu já tiver o diagnóstico de hipertiroidismo? Não, eu tiver o diagnóstico de hipertireoidismo central. Ah, tá. Né? Aí, se eu sei que o problema está lá central, aí eu quero saber, é no hipotálamo ou na hipófise? Eu vou ser muito sincero com vocês, assim, eu tô falando mais do ponto de vista acadêmico, é claro. Só que a gente quase não dosa o TRH. Sabe por quê? Na prática, porque eu vou diferenciar, como a maior causa é tumor, eu vou diferenciar isso na ressonância. Se o tumor está no hipotálamo, eu sei que o problema é lá. Se o tumor está na hipófise, eu sei que o problema é lá. É só quando eu não vejo tumor, geralmente eu já vou de cara na ressonância. Só quando eu não vejo um tumor que explica, aí eu doso. Na maioria das vezes, só com a ressonância eu já vou saber onde está o problema. Entendeu? Mas a ressonância é mais caro, então, teoricamente, em questão Não, financeira, TRH é eu muito mais teria caro. pedido. Mas o problema é que é o seguinte, se eu dosar o TRH, ele é mais barato mesmo, do que uma ressonância, ele é mais barato, concordo com você. Mas de todo jeito eu vou ter que fazer a ressonância depois, porque vamos supor, o problema está no hipotálamo, você vai ter que fazer a ressonância para ver se é tumor ou não. O problema está na hipófise, você vai ter que fazer a ressonância ou não para ver se é tumor. Porque eu diferenciando aonde que está o problema, eu tenho que saber o que é o problema. O que é o problema, quem vai me dar o diagnóstico é a ressonância, que é o diagnóstico do tumor, entendeu? Por isso que a gente acaba não usando na prática o TRH, que a gente vai ter que, todo jeito, a gente vai ter que ir para ressonância. Ah, entendi. Entendeu? Vamos supor, não, você dosou o TRH, veio baixo, o problema é na hipófise. O que você vai fazer agora? Ressonância para ver, ver o tamanho do tumor. Ah, não, o problema é no hipotálamo. O que você vai fazer agora? Ressonância para ver o tamanho do tumor. Entendeu? Entendi. Então a gente Obrigado. acaba já indo direto para ressonância e o TRH acaba mais sendo mais um hormônio acadêmico, assim, a gente usa pouco na prática. Entendeu isso? Sim. Olha, Neu. Oi. Pode falar. Pode. Exatamente isso. Eu vou falar agora dessa Hashimoto, eu vou falar no hipotireoidismo, mas seu raciocínio está certo. Inicialmente já pode ser um hiper. Beleza? Quem me chamou aí? Oi, eu, Clara, de novo. Você vai saber, a gente vai saber que é um hipertireoidismo central se o TSH estiver aumentado. Isso. O central quer dizer TSH alto e T3 e T4 alto. Agora, se é secundário ou terciário, é o TRH. Tá bom. Aí eu peço a ressonância para ver onde que tá. Isso. Isso mesmo. Tá bom, obrigada. Todo mundo está na mesma, como se diz os adolescentes, todo mundo está na mesma vibe aí? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Então, bora lá, vamos para o hipo. Turma, o hipo é quando a tireoide, agora, o negócio que estava funcionando demais, está funcionando de menos. Então, por definição, é o contrário. É um estado clínico resultando da quantidade insuficiente ou ausente de hormônios circulantes da glândula tireoide, denominados T3 e T4. Não é? Isso até agora sem novidades. No Brasil, alguns dados do Ministério, o hipotireoidismo é o agravo mais comum. Primeiro, ele é muito mais comum do que o hipertireoidismo. Tem uma prevalência de 2% da população. Só uma curiosidade, tem alguém na sala aqui que tem o hiper ou hipotireoidismo? Toda turma sempre tem alguém. Eu tenho hipo, Eu. Quem tem hiper aí? Eu tenho hipo. Eu quem? Eu, Juliana, professor. Juliana tem hipo. Alguém mais tem? Giovana tem hipo. Eu tenho A Baixa também tem. Tá vendo? É bem comum. Hipo é bem comum. É muito difícil achar uma turma que não tem hipo.
Então, tem uma prevalência de 2% na população, não é à toa que a maioria que me respondeu é mulher, continua a prevalência de mulher ser muito mais comum do que de homem, tá? Por que dá mais em mulher do que em homem? Vocês merecem mais que a gente, tô brincando, sei não sei porque que tem uns estudos mostrando que algumas doenças autoimunes estão relacionadas mais ao sexo feminino do que masculino. Agora, o porquê disso, eu vou ser muito sincero com você, que eu não sei, e eu acho que nem se tem essa resposta. Mas, de uma forma geral, doença autoimune é mais comum em mulher que em homem. Tá bom, obrigada. Aqui cabem várias piadinhas nesse comentário, mas eu não vou fazer não, porque senão muita gente vai me xingar. Então, vamos lá. Gravidez é outro fator de risco. Aqui não é o excesso de iodo, né? Aqui é deficiência. Gente, antigamente, quando a gente, graças a Deus, a gente já saiu, né? A gente já teve em circunstância muito pior, já teve um nível de miséria, pobreza muito pior. Existia muita deficiência de iodo. E essa era a principal causa de hipotireoidismo, a deficiência de iodo. Hoje não. Por que hoje não? Alguém sabe me responder? Porque o sal é iodado? Isso. Aí, o Ministério da Saúde, há muitos anos, iodou o sal de cozinha. Então, todo o sal de cozinha hoje ele é iodado. Então, com essa iodação do sal de cozinha, diminuiu, aí a deficiência de iodo passou. Já não é, de longe, já não é uma das principais causas aí da deficiência. Ainda tem, mas ainda, né, infelizmente, existem pessoas que estão abaixo do nível da pobreza, né, risco de miséria. Drogas, condições sindrômicas, tá? Aqui, a mesma coisa, se o problema é na tireoide, a gente chama de hipotireoidismo primário. Se o problema é na hipófise, eu chamo isso de hipotireoidismo secundário. E se o problema é hipotálamo, eu chamo isso de hipotireoidismo terciário. Até agora, sem novidades. Se eu tenho a doença de Graves como a doença mais comum do hipertireoidismo, aqui eu tenho uma outra doença autoimune como sendo a mais prevalente do caso. Simplesmente 95% dos casos de hipotireoidismo é um anticorpo que agora, em vez de estimular a tireoide, ele vai destruir ela, que é a famosa doença de Hashimoto. Tá? Então, a doença de Hashimoto, eu tenho um anticorpo que, em vez de estimular, que destrói. Lá no hipertireoidismo, eu tenho um anticorpo que estimula, que eu tenho um destrói. Só se vocês quiserem anotar o nome do anticorpo, na doença de Graves, se chama antitrab, TRAB, mudo, antitrab. Aqui, no hipotireoidismo do Hashimoto, eu tenho um que chama anti-TPO, literalmente 3 letras, TPO. O outro chama antitrab, TRAB, TRAB, tá? Do Graves lá, o nome dos anticorpos. Aqui, galera, os sintomas vão ser muitas vezes o oposto, né? Então, Lineu, oi, o anticorpo destrói o que mesmo? a tireoide. Ah, tá. Então, galera, aqui eu tenho ganho de peso. Então, eu recebo muito paciente no ambulatório, lá vocês vão receber comigo quando vocês estiverem no sexto, quem for da minha turma. Eu recebo muito paciente que a mãe traz, doutor, esse adolescente, geralmente na adolescência, ou no adulto jovem, 20 anos, ele faz atividade física, faz academia, tem uma dieta saudável, mas tá que ganha peso. Dorme o dia inteiro, não presta atenção na aula, o cabelo dele está caindo demais, não consegue aprender, é um dos piores alunos da turma. Sempre eu dou os TSH e T4 desse paciente, e muitas vezes eu acho hipotireoidismo. Uma das coisas muito comuns, gente, é depressão. Eu já peguei vários pacientes com depressão que estavam usando mais de 2 antidepressivos, quando eu fui ver era hipotireoidismo. Se por um lado eu tenho uma hiperestabilidade do sistema nervoso, aqui eu tenho uma então o paciente fica sonolento, depressivo, não consegue aprender as coisas direito. Então, toda vez que eu tiver um prejuízo de um menino que está mal na escola, de um menino que só dorme, de um menino que só engorda, de um menino que o cabelo está caindo, eu sempre doso TSH e T4.
faz parte da investigação desses sintomas. Ficou claro até aqui? Sim. Vamos embora. Neu, só uma coisa, por exemplo, uma pessoa está deprimida, com esses problemas que você falou, aí vai no psiquiatra. Ele não tem que pensar nessa possibilidade, Com não? certeza. Está no guideline, todo guideline de depressão, toda diretriz de hipertensão, ele fala, quando você faz um diagnóstico de depressão, obrigatoriamente você tem que usar TSH e T4 como diagnóstico diferencial. Entendi. Obrigatoriamente, mas não é todo mundo que, infelizmente, faz essa medicina básica, né? Mas, sem dúvida nenhuma, todo psiquiatra, muitos psiquiatras já me mandam com diagnóstico. Doutor, ô Lineu, aqui, ó, esse paciente aqui tem hipotireoidismo, não tem a depressão, não. Trata esse hipotireoidismo aí para mim. Entendeu? Entendi, valeu. Ô, Giovana, você tem hipotireoidismo? Tem. Você começou com o quê? Como é que você descobriu que você tinha hipotireoidismo? Queda de cabelo, minha unha quebrava muito, mas na verdade eu descobri na dermatologista, porque eu fui ver um melasma que estava começando, ela dosou muitos hormônios, e aí eu descobri, ela me encaminhou para o endócrino. É muito legal isso, que o hipotireoidismo, ele muitas vezes, não, a minoria das vezes, quem faz o diagnóstico é o clínico ou endócrino. O endócrino, o clínico faz muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes o paciente, às vezes, ele procura outra especialidade. Por exemplo, da mancha na pele, vai procurar o dermatologista. Da queda de cabelo, vai procurar o dermatologista. Porque muitas vezes, então, eu acho que quem faz mais, tem até estudo mostrando, quem faz mais diagnóstico de hipotireoidismo é o clínico. E um dos que menos faz é o endócrino. Porque muitas vezes ele já chega para o endócrino com o diagnóstico feito, porque antes ele vai em outro especialista achando que o problema é de outro especialista. Ele vai no psiquiatra, ele vai no dermatologista. Muito interessante isso. Porque os sintomas são muito variados. O que é esse pescoção aqui, gente? Bócio. Isso é um bócio. O que é isso? Pode dar nos dois. O bócio pode dar no hipertireoidismo ou no hipo. Quando a tireoide incha, tanto pela sua hipofunção quanto a hiperfunção, essa tireoide aumentada faz o que a gente já dá o nome de bócio. O bócio ele é muito mais comum no hipotireoidismo do que hipertireoidismo. Eu não sei se vocês estão vendo, mas estão vendo que essa foto dá para ver a anatomia da tireoide direitinho? Lobo direito, lobo esquerdo, istmo da tireoide. Vocês estão vendo? Sim ou não? Sim. Então, quando essa tireoide incha, então sempre quando você vê um bócio, sempre suspeitar que, quando você vê uns pescoção assim, suspeita de bócio e suspeita de doença da tireoide, principalmente hipotireoidismo. Isso era muito comum quando a gente tinha deficiência de iodo. Aí vocês viam os menininhos tudo com esses bócios assim, ó. Tanto que quando vocês forem abrir um livro de endócrino, a maioria das vezes vão colocar um menininho com esse pescoção assim, com essa tireoide aumentada. A gente chamava isso de bócio endêmico. Por que é endêmico? Por causa que era mais específico das regiões que tinha deficiência de iodo. Então vamos fazer um paralelo aqui. No hipertireoidismo eu tenho palpitação, o outro eu tenho mais indisposição, sonolência. Aqui eu tenho calor, aqui o paciente tem muito calor, aqui ele fica mais com uma pele fria, sensação de frio. Aqui no muito tremor, aqui o paciente fica mais sonolento. Perda de peso, aqui ganho de peso. Agitação psicomotora, aqui mais uma sonolência, uma sensação de tristeza. Aqui eu tenho diarreia e aqui eu tenho constipação. Foi, Tu? Lineu. Oi. Tem algum critério diagnóstico de, por exemplo, tem todas essas características, aí tem que ter uma apresentação geral de todas as características ou tem um número que tem que pontuar? Não tem não. Qualquer uma, se aparecer uma só, eu já tenho que usar TSH e T4 como possível diagnóstico. Então, se você for lá no... Quem perguntou isso?
Camila. Camila, se você for lá no médico hoje e falar assim, doutor, eu estou andando numa soneira, o resto para mim está tudo bem, mas eu estou andando numa soneira, o doutor vai dosar um TSH e um T4 seu. Beleza, obrigada. Então, existem outras causas, né? A própria doença de Graves, alguém citou, inicialmente ela pode acarretar o hipertireoidismo, depois a tireoide pode entrar em exaustão, parar de funcionar e virar um hipotireoidismo. Né? Paciente que faz, às vezes, tem tumor de cabeça e pescoço, às vezes faz radioterapia, às vezes tem que irradiar aí acaba que a irradiação pega a tireoide também, sabe? E pode destruir a tireoide. E aí, turma, vou voltar aqui, para vocês me falarem. Oi. Eu não sei se eu perdi aqui o pico, mas você não falou por que incha a tireoide nos dois? Os dois podem dar uma, tipo assim, porque é o seguinte, nos dois... O hipo é na hiperprodução e no hipo. O hipo eu não entendi. A mesma coisa, o mau funcionamento da tireoide, a tireoide até vai tentando funcionar, porque é o seguinte, ela tem o estímulo do TSH, sabe? Mas ela tenta funcionar e não consegue. Entendi. Ô, Lineu, mas incha? Por quê? Eu não entendi. Eu entendi que para de funcionar e começa a inchar, mas a fisiologia, sabe? Olha, não se sabe muito bem. Sabe que, tipo assim, na tireoide, no hipotireoidismo, a tireoide ela tenta funcionar pelo excesso do estímulo do TSH, mas não consegue. E no hiper ela funciona para mais. Agora, não sabe se tem uma... Porque, geralmente, tanto no hipo quanto na doença, a principal causa do bócio é o seguinte, tanto no Hashimoto quanto no outro, eu tenho um pouco de tireoidite, eu tenho inflamação da tireoide, e essa inflamação causa o edema. Entendi. Mas também, por exemplo, na deficiência de iodo, eu tenho uma tentativa de funcionar da tireoide de forma exacerbada, só que a tireoide não consegue funcionar porque ela não tem matéria-prima, por isso que ela fica aumentada. Tem vários, por exemplo, eu vou te citar 3 causas diferentes. No Hashimoto, a maioria das vezes que ela incha é por tireoidite. No deficiência de iodo, ela tenta exaustivamente aumentar a produção de hormônio, só que não consegue por causa da deficiência. Então, assim, vai dependendo muito da etiologia. Entendi. Turma, tenta falar para mim, no hipotireoidismo primário, como é que está o TSH e o T4? Aqui também eu não doso T3, eu só doso T4. Uai, T4, T3, T4 diminuído, T4 diminuído. E o TSH? O TSH tá normal. Normal? Eu acho que tá alto. Do primário? Primário. Tá normal. Pra mim tá alto, eu acho. Pra quem que tá alto? A Aline. Aline, então explica pro Fabiano por que tá alto, você tá certíssimo. Eu não sei explicar, mas pelo que eu entendi. É o contrário, o raciocínio contrário do hiper. Gente, deixa eu tentar explicar. O defeito da tireoide, ele vai ter um feedback para a hipófise produzir mais TSH, ela vai produzir mais TSH, só que a tireoide não vai conseguir produzir mais hormônio. Isso mesmo. Então, vou só traduzir o que o Fabiano falou. Aqui eu tenho um alto anticorpo na doença Hashimoto que destrói a tireoide. Com isso, eu não tenho produção de T3 e T4. Isso faz feedback negativo e fala, hipófise, não tem T3 e T4 na corrente sanguínea. Só que o TSH vai lá e fala assim, não, beleza, eu vou então aumentar minha produção de TSH. Só que o TSH não consegue se ligar, porque o alto anticorpo aqui se liga e não deixa se ligar. Então, por isso que eu tenho um TSH alto e um T3 e um T4 baixo. Ficou claro? Sim ou não? Sim. Sim. E aí, galera, me fala então como é que tá o TSH e o T4 no hipotireoidismo secundário. TSH baixo. E T3, T4 também. Como é que eu faço para diferenciar um secundário e um terciário? TRH. TH. O TRH tiver baixo.
Terciário. Se tiver alto. Secundário. Todo mundo acompanhou o raciocínio aí, sim ou não? Não. Turma, se o problema for no hipotálamo, o hipotálamo vai produzir o TRH, então vai estar tudo baixo. TRH baixo, TSH baixo, T3, T4 baixo. Se o problema for na hipófise, eu não vou ter TSH, mas eu vou ter um excesso de TRH, porque o TRH vai tentar estimular a hipófise o máximo que puder, mas só que ela não vai produzir o TSH. Então, no secundário, eu vou ter um TSH baixo, um T3, um T4 baixo, mas um TRH alto. É uma tentativa do hipotálamo de tentar estimular a hipófise. Entendeu? É a mesma analogia do hipertireoidismo secundário e terciário. A analogia aqui é a mesma. A linha de raciocínio é a mesma. O problema no hipotálamo, tudo vai estar baixo. O problema na hipófise, tudo vai estar baixo, menos o TRH. O TRH vai estar alto. É isso? Congratulations. Entenderam, turma? Sim ou não? Sim. Sim. Então, agora, nós vamos... Vocês vão agora me falar como é que é o hipotireoidismo subclínico. Como o nome diz, é subclínico. Não dá manifestação clínica. Então, na maioria das vezes, vai ser um achado. Então, como é que vai ser os hormônios no hipotireoidismo subclínico? Essa eu faço questão de nomear. Deixa eu ver aqui. Geralmente eu começo pela linha de frente. Eu já ouvi a voz da Giovana, já ouvi a voz da Ana, já ouvi a voz do Fabiano. A Lara, eu acho que eu não ouvi a voz dela. Credo, Lineu. Ah, ouvi sim, desculpa. Yasmin, eu não ouvi a voz dela hoje? Não ouvi porque ela não está aí. Né? Oi, Lineu. Tá? Oi, Yasmin. Então, por favor, essa questão de desafio vai ser por você que ainda não participou da aula. Tá, no hipotireoidismo subclínico, o paciente provavelmente vai estar sintomático, porque você falou que é subclínico. O T3, T4 quase normais, um pouco baixos, porque senão ia dar sintoma só, não? E o TSH? TSH baixo também. Alto? Por quê? Acho que baixo. Responde ela, Fabiana. Vai estar alto, não vai não, TSH? TSH subclínico, se for primária, vai estar alto. Gente, os hipotireoidismos subclínicos são primários. Então vai estar alto. Então, o que eu vou ter aqui? Um TSH acima da faixa, com o T4 na faixa ou literalmente abaixo da faixa, ou pouquíssimo abaixo da faixa. Porque ele, às vezes, ele é muito... A maioria é normal. Igual lá no hiper. A maioria vai ser normal. Mas, às vezes, ele pode estar um pouquinho baixo, mas a ponto de não acarretar sintomas ainda. Então, a definição de hipotireoidismo subclínico é um TSH aumentado com T3 e um T4 normal ou discretamente baixo, ainda sem culminar em sintoma. Entenderam? Ô, Lineu, os subclínicos são sempre primários? Sim. Lineu. Oi. Aí, no caso, o TRH vai estar normal? Porque aqui o problema aqui é primário. Lá em cima está funcionando, até legal. O TRH está legal. O que está aumentado é um pouquinho o TSH. Tá bom. E aí, turma? Não, peraí. Ô, Lineu, eu perdi aqui. Por que o TSH tem que estar aumentado? Porque a tireoide aqui no subclínico, ela já demonstra sinais de falência. Então, o TSH já tem que aumentar um pouquinho para tentar estimular ela a produzir o T3 e o T4 ideal. Só que ela ainda consegue, mas consegue sob um estímulo a mais de TSH do que o habitual. Entendi, obrigada. A maioria das vezes o hipotireoidismo subclínico é um Hashimoto começando. Entenderam? Sim. Entendeu, tu? O que eu quis dizer? Que a maioria dos hipotireoidismos subclínicos é um Hashimoto começando. Vamos lá. Ô, Lineu,
Oi. Esse T3, esse TSH um pouco aumentado é por ação dessa quantidade pouca de T3 e T4, né? Isso, exatamente. Ah, tá. Perfeito, excelente raciocínio. Quem sempre determina o nível do TSH é o T3 e o T4. Lineu, eu tenho uma dúvida. Eu fui olhar um exame de TSH e aí eu vi que no valor de referência vai aumentando, tipo assim, se você tem 6 a 19 anos é um valor, aí se você já tem, tipo, mais de 80 é um valor maior. Por que que isso acontece? A pessoa idosa pode produzir mais? Exatamente. O idoso, ele tem um nível de TSH um pouco mais alto que a gente. Então, muda a referência para ele, entendeu? Então, o idoso, porque ele precisa de mais TSH para fazer a tireoide funcionar. A tireoide dele tá, tipo, em falência. Mas não chega a ser doença, hein? Não chega a ser doença. É só o organismo dele vai se adaptando a produzir um pouquinho mais de TSH para fazer a tireoide dele funcionar. Isso é normal do idoso. O idoso, ele tem naturalmente um pouco de TSH a mais do que a gente. Entendi, obrigada. Turma, isso eu vou cobrar para vocês. Quando é que eu trato um hipotireoidismo subclínico? Quais são os pacientes em risco de manter, mesmo não tendo sintomas de hipotireoidismo subclínico? Anotem aí. Posso falar? Ô, Lineu, peraí, repete que aqui travou. O que você falou? Eu falei que eu quero que vocês anotem as principais indicações de tratar hipotireoidismo subclínico. Igual no hipertireoidismo subclínico, eu não vou tratar a maioria, eu vou tratar a minoria. Anotem aí a minoria que vocês vão tratar. Mesmo não tendo sintoma nenhum. Posso falar? Pode. Todo mundo que tem um TSH acima de 10. Todo mundo que tiver um TSH acima de 10. Toda gestante. Toda gestante. Todo mundo que tiver menos de 65 anos e que tiver um TSH acima de 7 e for coronariopata. Todo mundo que tiver menos de 65 anos, tiver um TSH acima de 7 e for coronariopata. Acima de quanto? 7. Menos 65, acima de 7, mas se for coronariopata. Se for acima de 10, é todo mundo. Independente de quem seja. Turma, ontem eu dei uma olhada na última diretriz de endócrino sobre isso, hipotireoidismo, e estava vendo algumas discussões que não vou entrar tanto a fundo, que está mais relacionado com o tratamento, mas eu vou fazer umas ponderações. Existem alguns pacientes depressivos que têm hipotireoidismo subclínico que, às vezes, a diretriz é na dúvida. Se considera esse paciente, por exemplo, essa depressão, uma doença primária, depressão mesmo, ou se pode ter algum componente do hipossubclínico. A maioria dos estudos é consenso que é pouco provável que isso seja do subclínico, e o subclínico dá pouco ou nenhum sintomas. Você pode cogitar tratar se for uma hipertensão de difícil controle, porque às vezes, mesmo sendo subclínico, o pouquinho que está faltando de T3 e o T4 pode ser que está fazendo diferença. A mesma coisa para quem tem colesterol muito alto, porque o hipotireoidismo, pela baixa que dá do metabolismo, acumula colesterol e dá muita dislipidemia, aumenta LDL, HDL. E aí, eles consideram o seguinte: nunca coloque isso nas custas do hipotireoidismo subclínico. Mas, se tiver muito difícil de controlar, cogite que ele possa estar contribuindo. Entenderam isso? Mais ou menos. É o seguinte, eu não vou... É meio complexo mesmo. É porque é o seguinte, eles estavam discutindo ver se paciente depressivo, mesmo sendo, às vezes, tendo o TSH alto, o T3 e o T4 normal, ou seja, sendo um subclínico, ver se ele não poderia ser
uma manifestação do subclínico, visto que geralmente o T3 e o T4 está no limite inferior. E aí, a maioria dos estudos acha que não é do subclínico. O problema é depressão mesmo, ou o problema é dislipidemia mesmo. Por exemplo, hipotireoidismo dá muito, quando é hipotireoidismo mesmo, aumenta muito os colesterol, né, por causa que dá baixa de metabolismo. Então, a recomendação é de, às vezes, não tratar esses pacientes, tratar todo mundo com culpa no hipotireoidismo subclínico. A atenção é tratar eles como se eles tivessem uma doença primária mesmo, depressão mesmo, tivessem dislipidemia por outro motivo, e considerar tratar só se isso não der certo. Entendeu? Mas assim, não me preocupe com isso não, que isso aí vocês vão ter na aula de tratamento. Tá bom? Violina, obrigada. Então, assim, só fazendo um resumo. Se o TSH está baixo, o T4 está alto, eu tenho um hipoprimário. Se eu tenho um TSH baixo e desculpa, aqui está invertido, tá, gente? Um TSH alto com T4 normal, eu tenho um hipo subclínico. Se eu tenho tudo normal, tá normal, óbvio. E se eu tenho tudo baixo, eu tenho hipotireoidismo central. Aqui coloca até o TSH normal com T4 baixo como hipocentral. Pode, às vezes, acontecer isso, mas o mais comum do central é estar tudo baixo. Entendeu? Olineu, repete, por favor. Repito. É só fazendo um resumo aqui, ó. Opa. Se o TSH está alto e o T4 está baixo, é hipoprimário. Aqui está invertido. Se o TSH está aumentado, não, está certo, está aumentado, desculpa, e o T4 está normal, é o subclínico. Beleza? Sim ou não? Beleza. E se eu tenho tudo baixo, é o central. Só que alguns colocam que o central, às vezes, o TSH pode ser no limite inferior da normalidade. Tá? Aí o resto vai estar baixo. E o normal é tudo normal. Lineu. Beleza? Oi. A Luísa está pedindo para perguntar aqui se a depressão é só no hipotireoidismo ou o hiportireoidismo pode causar alguma depressão, alguma alteração psicológica também. Na verdade, os dois dão alteração psicológica. Mas o hipo é muito mais comum. Geralmente, no hiper, você tem uma inquietação, uma ansiedade. Geralmente, o transtorno de ansiedade está mais relacionado com hiper do que com hipo. E o transtorno depressivo está mais relacionado com hipo do que com hiper. Mas os dois podem se misturar, porque a própria ansiedade, eu vou só te dar um exemplo de uma paciente que tinha hipertireoidismo, com o próprio fato de não controlar a ansiedade dela, ela começou a ter sintomas depressivos. Entendeu? Muitas vezes eles estão interligados. Entendi. Um pode dar depressão direta e a outra pode dar depressão indireta. Pode. Beleza. Ou às vezes, assim, não está errado ter hipertireoidismo da depressão, mas não é o comum. O comum é do hipotireoidismo. Tá. Obrigado. Ô, Lineu. Opa. Oi. Dosar anti-TPO funciona para hipotireoidismo, nesse caso aí que você falou, quando a pessoa está com depressão? Que leva ao hipotireoidismo ou não tem diferença? Cara, o anti-TPO, gente, é o anticorpo que eu falei lá do Hashimoto, né? O anti-TPO ajuda no seguinte sentido. Por exemplo, quando você tem um subclínico e quer saber se aquilo lá é uma doença de Graves, é uma doença de Hashimoto começando, dosar anti-TPO ajuda. Porque você sabe, pô, esse cara tem Hashimoto, ele vai evoluir para hipotireoidismo, eu vou ter que acompanhar esse cara de perto. Agora, se um paciente tem subclínico e tem anti-TPO positivo e está com sintomas depressivos, o raciocínio é o mesmo. Eu ainda não posso considerar que esse sintoma depressivo é do subclínico. O subclínico não costuma dar sintomas, mas eu vou ficar muito esperto que ele pode vir a ter depressivo por isso, visto que ele tem um Hashimoto que tende a evoluir para um dia ser um hipotireoidismo verdadeiro. Beleza. Professor. Oi. Deixa eu te perguntar, eu tava lendo uns negócios uns dias para trás, aí eu li que a mulher depois da menopausa é comum ter hipotireoidismo. Você sabe explicar por quê?
Não sei se por... se ela aí vai ser um pouquinho de hipotireoidismo central, sabe? Se ela começa a ter problema na hipófise para liberar TSH, sabe? Mas eu não sei, assim, possivelmente, não sei, eu acho que não é Hashimoto, não é primário. Talvez seja, não vou te falar com certeza, algum problema central que dá de oscilação que a mulher tem de hormônio e ela começa a produzir menos TSH. Mas eu não sei te falar com certeza. Beleza, obrigada. Turma, então o hipotireoidismo... Faz algum sentido pedir só TSH? Faz sim. Porque é o seguinte, geralmente se o paciente está assintomático, toda vez que o paciente está assintomático, às vezes eu começo pedindo um TSH. Por quê? Se o TSH está normal, não faz muito sentido eu pedir o T3 e o T4, porque se ele está assintomático, se ele não for na zona de risco do que eu vou tratar o subclínico, não faz sentido eu fazer o diagnóstico do subclínico, entendeu? Então, por exemplo, se o TSH está normal, o que ele pode ter? O que ele pode ter, gente? Uai, se o TSH tá normal, calma, deixa eu pensar. Não sei, não, me perdi, não sei. Ele está normal, a única coisa que ele pode ter, às vezes, é um hipersubclínico, que na maioria das vezes eu não vou tratar. Então, se ele está assintomático, não tem por que eu pedir o T4 dele muitas vezes, entendeu? Eu acabo sempre pedindo os dois. Eu sempre peço os dois. Mas algumas diretrizes falam que você pode, se você não tem clínica, você pode, só se for só rastreio, você pode pedir um TSH só. Mas geralmente eu peço os dois. Mas olha só, se eu pedir só o TSH, no hipertireoidismo, o TSH vai estar normal. Não, ele vai estar pouco, ele vai estar reduzido. Entendi. Beleza, obrigada. Então, gente, eu já falei o que é o primário, né? É o TSH elevado com T4 baixo. Eu já falei do subclínico, é o TSH elevado com T4 normal e não tem manifestação clínica. Já falei do central, que o problema vai ser no hipófise ou no hipotálamo. E é isso. E aí, agora vamos para os exercícios. Uma pausazinha de uns 5, 10 minutos ou vamos para os exercícios? Pausa. Intervalo. Então, por favor, não saiam da sala, não. Só vamos fazer um lanchinho aí de uns 5, 10 minutinhos. Ô, Lineu. Oi? Só uma dúvida. Um paciente com hipotireoidismo, ele pode ter dispilidemia, não pode? Pode. Só que a dispilidemia a gente trata com estatina. Isso. Então, eu teria que tratar o hipotireoidismo primeiro do que a dispilidemia? Você vai tratar os dois. Enquanto você normaliza a tireoide, você vai baixando o colesterol dele com a simvastatina. Aí depois você normalizou a tireoide, você pode tirar a simvastatina. Então tá bom. Obrigada. É café agora? Agora é o café. Tá bom. Vou lá no